E neste terceiro bloco do debate online, promovido pela Folha de São Paulo e pelo UOL, continua a série de perguntas entre os candidatos e as regras neste terceiro bloco são as seguintes. Cada candidato fará uma pergunta e responderá a outra pergunta obrigatoriamente. De acordo com o sorteio prévio, ficou definido que Dilma Rousseff fará a primeira pergunta e terá 1 minuto para formular sua questão. Ela escolhe quem vai responder. O candidato que responde terá 2 minutos. Quem perguntou terá direito à réplica de 1 minuto e meio. E quem respondeu terá o mesmo 1 minuto e meio para a tréplica. Depois de Dilma Rousseff, vão perguntar neste terceiro bloco Marina Silva e José Serra. Vamos começar com a candidata Dilma Rousseff. Eu faço um apelo aos candidatos para olharem o cronômetro que está em cada um dos púlpitos. Ele começa a piscar quando faltam 15 segundos para terminar o tempo. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 1 minuto para formular sua pergunta e indicar livremente quem vai respondê-la. Marina, nós estamos aqui hoje num debate através da internet. Então, eu gostaria de te perguntar que essa tecnologia nova, a internet, é algo muito importante para o país, porque pode alavancar o crescimento do Brasil, incluir social e culturalmente milhões de brasileiros. Então, eu queria saber o seguinte: dadas essa nova tecnologia, qual a sua proposta para garantir o acesso à internet, sobretudo num campo tão fundamental como é a educação no Brasil? Candidata Marina Silva, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, primeiro, de fato, a internet é fundamental para que possamos aperfeiçoar a comunicação no Brasil e, principalmente, utilizar essa forma moderna de comunicação para a educação e a saúde. Eu tenho defendido que nós temos que ter um sistema integrado de educação que integre as novas tecnologias, que se crie uma rede de professores que, pela internet, possam atualizar seus conteúdos, trocar experiências de sistemas de avaliação e, sem sombra de dúvidas, ampliarmos o acesso à banda larga para que todos os brasileiros possam contar com essa ferramenta tão importante na produção de conhecimento, é uma prioridade na minha plataforma de governo. E mais ainda, eu acredito que para alcançarmos esse objetivo, é fundamental que tenhamos uma parceria entre o poder público e as empresas privadas, que o Estado possa resolver os casos em que não é possível essa parceria com a iniciativa privada, mas que a iniciativa privada também possa dar a sua contribuição. Eu sei o quanto que a internet, chegando numa comunidade, porque quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós criamos um sistema para que as comunidades indígenas, as comunidades isoladas, pudessem ter acesso à internet, e isso passou a fazer a diferença na vida daquelas comunidades. Mesmo nos índices de desmatamento que continuam caindo hoje, uma boa parte da fiscalização era feita pela internet. Então, a internet pode, sim, contribuir na eficiência da gestão, na melhoria da educação e, principalmente, na transparência da gestão pública, se nós colocarmos as informações para que as pessoas possam fazer as suas próprias avaliações. A minha proposta é de que ela possa chegar a todos os brasileiros. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu considero que o Programa Nacional de Banda Larga nas escolas foi uma grande conquista do governo do presidente Lula, que eu tive a oportunidade de coordenar. Nós determinamos um prazo para que as escolas urbanas brasileiras, tanto as de ensino básico, como aliás, as de ensino fundamental, como as de ensino médio, o do ensino básico, fossem ligadas. Hoje, nós já conseguimos chegar a 71,3% dessas escolas no Brasil com ligações com a internet. Mas não é uma ligação da internet com a escola na área administrativa, não. É uma ligação com os laboratórios de informática
diretamente nas escolas, com uma capacidade de 1 mega, chegando até 2 megas reais. Hoje nós já ligamos 44.218 escolas com esses laboratórios à rede de internet. Para nós isso é muito importante, porque beneficia os alunos do ensino público no Brasil e dá um instrumento para o professor e para o MEC melhorar de forma muito expressiva a qualidade da educação nessas escolas, na medida que pode difundir as melhores práticas pedagógicas. Candidata Marina Silva, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. Bem, não há dúvida de que a internet pode ajudar muito a educação, a produção de conhecimento, como eu falei anteriormente. E expandir a internet, a banda larga, para que a sociedade brasileira possa se beneficiar dessa ferramenta, significa um compromisso na minha plataforma de governo. Um compromisso para que a gente possa integrar as redes de conhecimento, fazer troca de experiência, como já falei, que a gente possa atualizar e treinar adequadamente os professores, porque, na maioria das vezes, os professores têm o acesso, mas como eles não contam com uma formação continuada, muitas vezes os alunos constrangem os professores, porque eles conseguem navegar muito mais, ter acesso às informações que muitas vezes o professor não tem. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma profunda reforma da educação no Brasil, para que a educação integre o melhor que nós temos da tecnologia de informação, para que a gente possa fazer com que os nossos professores e os nossos alunos possam aprender mais e melhor. O grande desafio desse século é uma educação de qualidade que ensine os nossos alunos a aprender. Em cima das estruturas prévias de cada um, eles são capazes de transitar para um universo de conhecimento fantástico. E a internet é fundamental se devidamente orientada. Candidata Marina Silva, a senhora continua com a palavra e vai ter 1 minuto para formular a sua pergunta e, de acordo com as regras pré-estabelecidas, necessariamente terá de escolher o candidato José Serra. Bem, eu quero perguntar para o governador José Serra, porque ele, ainda há pouco, quando eu falei da reforma política, ele, de alguma forma, disse que essa discussão, e já fez alguma manifestação, de que não é tão relevante essa discussão da reforma no Congresso, e de que existem medidas que podem ser feitas como as que ele mencionou aqui. Eu quero saber como o senhor vai fazer as grandes reformas, como você vai fazer as grandes reformas, e qual é a sua proposta para que possamos tirar esse consenso oco do papel. Candidato José Serra, sua resposta em 2 minutos. Olha, Marina, talvez poucos membros do Congresso, quando eu era deputado e depois senador, se empenharam tanto na reforma política como eu. Escrevi tanto que cheguei até a publicar um livro só sobre reforma política. Tal era a ansiedade que eu tinha e a importância que isso tem para o Brasil. O que acontece? Quando você chega no governo, você tem tantos problemas, o presidente, para aprovar isso, aprovar aquilo, etc., que, em geral, esse tema fica para depois, porque sempre atrai resistências dentro do Congresso Nacional. Eu não creio que vale a pena convocar uma constituinte exclusiva a esse respeito, até porque acabaria não sendo exclusiva, até porque demoraria, até porque levaria a impasses. Eu prefiro o método gradualista. Eu defendo a mudança do sistema eleitoral. Por que o sistema eleitoral deve mudar? Para ter uma melhor representação da população no Congresso, uma representação controlada, e, por outro lado, para baratear o custo de campanha. No país em seu conjunto, nós poderíamos ter um voto distrital misto, coisas do gênero. Nos municípios grandes, é possível ter o voto distrital direto. A meu ver, esta proposta de fazer voto distrital nos municípios onde tem segundo turno, com mais de 200 mil habitantes, ela é capaz de introduzir no país, eu diria, aquele vírus benigno do voto distrital, mostrando
a utilidade dele. Por exemplo, você divide São Paulo em 55 regiões. E essas regiões vão eleger cada uma o seu vereador. Vão ter 4 ou 5 candidatos, vão cobrar melhor aquele que for eleito e, por outro lado, vão poder puni-lo na eleição seguinte. O gasto de campanha reduz em pelo menos 10 vezes. Qual é a ideia? Que isto possa ser introduzido, porque eu tenho certeza que será um primeiro